Bom dia, povo de Deus, tudo bom? Faz dia que eu não gravo vídeo, né? Que eu não tenho colocado no canal, mas eu estou de volta. Em nome de Jesus eu vou dar prosseguimento, mesmo que seja mensagem de 2, 3 minutos, mas eu quero estar colocando sempre, porque se 2, 3 pessoas ver, eu creio que o que vê vai se edificar através da palavra de Deus, né? Porque a gente tem que pregar a palavra de Deus. Principalmente diante das coisas que estão acontecendo, cada dia mais a gente vê sinais que Deus está próximo, que a vinda de Jesus está próxima, né? E a gente tem que estar pregando a palavra dele, tem que estar pregando para as pessoas, ver, né? E acreditar que Deus é real, nós não vê, mas ele é fé, nós não vê, mas nós sente, né? Então, assim, Deus é real, a vinda dele é real, todos os dias ele fala conosco através da sua palavra. Deus às vezes fala conosco através de um amigo, através de um vizinho, através de qualquer coisa. Deus está falando conosco a cada dia. Nós que não estamos atentos para estar ouvindo a palavra de Deus, os sinais de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós estamos tão dispersos das coisas de Deus, que Deus fala com a gente e a gente não percebe que ali é o agir de Deus, é a voz de Deus, né? Às vezes Deus dá livramento em cada coisa. Às vezes você está indo para o trabalho, você esquece de algo e você volta para trás e você vai buscar e você, em vez de agradecer, Senhor, obrigado, eu não sei qual foi o livramento que tu quis me dar, eu não sei qual foi o sinal que tu quis me dar, mas obrigado, Senhor. E às vezes, em vez da gente agradecer a Deus, a gente só reclama. Ah, meu Deus, se eu vou chegar no meu serviço atrasado. Ah, isso é aquilo. Olha, às vezes é Deus te livrando de algo, né? Que poderia estar acontecendo lá e que poderia pegar você naquele momento e Deus te livrou. Deus te deu o esquecimento de algo para que você voltasse, para que você se atrasasse. E às vezes a gente não quer ver as coisas, a gente não quer aceitar os sinais de Deus. E Deus, ele tem falado conosco a cada dia, tanto através da palavra, tanto através dos louvores. Às vezes você está angustiado e você fica ali murmurando. Não murmure. Quando você estiver angustiado, você pegue. Se você não tiver uma Bíblia, né, em papel dentro de casa, mas você pega o seu celular, procura mensagens bíblicas, procura na Bíblia, baixa a Bíblia no seu telefone, que hoje é mais cômodo a gente estar andando com a Bíblia no telefone, porque às vezes você senta num lugar, você está numa fila de espera, pegue a Bíblia, abra-se no seu telefone, lê um versículo, né? E aquele versículo, você pode meditar naquele versículo, porque Deus, ele fala conosco através da palavra dele. E a gente não tá dando crédito às coisas de Deus. Nós precisamos mais ser atentos às coisas de Deus. Eu falo isso não só para os crentes, mas eu falo isso para todo mundo, porque Deus, ele é para todos. Não é porque a gente é evangélico, está na igreja, que a gente diz, ah, Deus é só para os crentes. Não, Deus é para todos. Deus é para todos, porém nem todos querem Deus, né? E às vezes a gente pode até dizer assim, ai, que Deus é bom e Deus, ele é misericordioso. Certamente Deus é bom e é misericordioso, mas será que você está sendo bom com Deus? Será que você está buscando Deus? Ou será que você está dando crédito às palavras de Deus? E nós precisamos fazer isso a cada dia, porque não tá fácil, gente. A gente vê que o inimigo, ele não tá brincando de ser diabo, ele não tá brincando de destruir vidas, ele não está. Todos os dias ele ceifa várias vidas, gente, pelo mundo inteiro. O inimigo, ele tá ceifando várias vidas. As pessoas não estão mais buscando a Deus verdadeiramente, certo que a gente está passando por um momento ainda delicado, mas isso também não diminui o nosso compromisso com Deus, porque nós precisamos ter esse compromisso, nós precisamos botar Deus em frente de tudo. Se você vai fazer um negócio, primeiro bote nas mãos de Deus, não vai esperar botar na mão de Deus quando dá errado, não. Você tem que botar na mão de Deus
Ainda quando você está no projeto, primeiro você tem que apresentar aquele projeto a Deus. Senhor, que tu venha abençoar, que se for da tua vontade que dê certo, se não for, que o Senhor prepare algo melhor, porque certamente Deus vai preparar, porque Deus disse que nenhuma palavra lançada a Ele voltará vazia, né? E nós precisamos fazer esse compromisso com Deus, nós precisamos estar sempre atentos às coisas de Deus. O mundo, ele está aí às portas, né? Porque Deus diz que tudo é lícito, né? Porém, nós temos que falar que nem tudo nos convém. Por quê? Porque nem tudo nos convém. A bebida está aí, a droga está aí, a prostituição está aí. Mas convém a nós fazer isso? Não, porque se nós estiver fazendo isso, primeiro, antes de violar, né, a lei, nós estamos violando a nós mesmos. Né? Nós estamos denegrindo a nossa imagem, porque se você for visto em um bar fazendo coisas que não agradam a Deus, você vai ser apontada. Se você for na boca de fumo, você vai ser apontado pelo aquele momento. Então, assim, todas as coisas erradas, nós pagamos o preço. Nós pagamos o preço diante de Deus e perante a sociedade, porque a sociedade, ela não respeita, né? Ela está aí para julgar. Aí cabe a nós estar nessa brecha do julgamento, porque nós precisamos estar na brecha, mas é do julgamento de Deus e não do julgamento do mundo. Eu vou ler aqui em Salmo 88. Essa é uma petição de uma pessoa que está aflita, né? E ela deixa bem claro aqui, olha só o que ela fala. A oração dela, né? A oração dela para Deus, né? Ó, Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Cheguei a minha oração perante tua face, inclina aos teus ouvidos ao meu clamor. É assim que nós temos que orar, né? Pedir para Deus, porque Deus está lá, mas Ele quer que nós pede. Ele sabe o que nós queremos? Sabe, mas Ele quer que você peça, Ele quer que eu peça. Ele quer que nós peça, porque quando a gente pede, a gente está em oração a Deus, a gente está mais perto de Deus, a gente está mais com intimidade com Deus. Às vezes nós pedimos algo que Deus não nos responde em 2, 3 dias, 4 dias, um mês. Deus não responde, mas tem coisas que é momentânea. Deus nós pede ali e breve Deus manda o socorro, né? Porque nossas orações chegou aos ouvidos dele e ele viu que realmente aquele ali vai ser benéfico para nosso momento, para nossa causa. Então, assim, nós temos que clamar, nós temos que colocar nossas petições diante de Deus. Você tem que clamar pelo teu trabalho, você tem que clamar pelo teu casamento, você tem que clamar pelo seu namoro, você tem que apresentar em tudo a Deus, porque em tudo Deus vai te responder. Às vezes não é a resposta que você precisa, mas a resposta que Deus quer para a tua vida, Ele vai dar. Porque às vezes o que nós clamamos, o que nós pedimos, às vezes naquele momento não é o melhor para nós, porque o melhor é Deus que sabe para a nossa vida, não é nós que sabemos. Porque quando nós pedimos algo, realmente às vezes a gente está aflito, a gente quer uma resposta de imediato e às vezes a nossa resposta vem de imediato, mas não da forma que a gente pediu. E às vezes nós murmuramos, mas eu não queria que fosse desse jeito, mas Deus sabe o que é melhor para você naquele momento. Às vezes em algo que a gente pede para Deus, que a gente acha que é o perfeito para Deus pode ser o imperfeito. E Ele vai dar o que para nós? O perfeito. Porque Deus sabe de todas as coisas, nós somos filho dele, né? Nós somos herdeiro dele. Então Deus ele não vai dar o ruim para você, Deus ele vai sempre dar o melhor. E quando Deus der algo ruim para você, lhe provar em tal situação que pode ser ruim no momento para você, mas é necessário, porque às vezes Deus também nos prova em momentos de aflição, em momentos de tribulação, Deus nos prova. Tudo é permitido por Deus. Quando você vê assim uma pessoa dizer assim, ai, não era a hora dele, é a hora sim, porque para Deus, Deus nunca age fora da hora, né? Deus não age tarde nem cedo demais, Deus só age na hora certa. Até coisas que o inimigo ele faz nas nossas vidas, ele tem que pedir permissão para Deus. Não é chegou e fez não, porque nós somos filhos dele, né? Nós somos filhos e criatura dele. Então assim, tem coisas que ele faz, Deus permite que aconteça daquela forma. Por quê? Porque Deus, ele também já tem usado pessoas para dizer, olha, meu filho não faça isso, meu filho sai desse caminho, que esse caminho vai te levar à morte, porque Deus diz que o
o pecado, né? O pecado, ele nos traz a morte, né? Então, assim, Deus, ele permite a morte, às vezes, na vida de alguns, mas ele foi avisado. Se ele tivesse mudado de direção de vida, né? Ele não teria aquele fim trágico, mas às vezes ele não quis. Então, assim, tudo é permissão de Deus. Às vezes nós questiona por muitas coisas. Eu me questionei quando eu perdi meu irmão. Questionei, meu Deus, por quê? Mas Deus sabe de todas as coisas. Perdi meu pai, eu fiz o mesmo questionamento. Meu Deus, por quê? O Senhor levou tão cedo, com 74, né? Mas pra gente que é filho, a gente nunca quer perder. A gente nunca quer perder pai, nunca quer perder filho. Depois Deus recolheu minha mãe, né? E foi assim, de uma forma assim, só que da minha mãe, como eu já conheço a palavra de Deus, eu não me questionei. Por quê? Porque eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele nos prova nas situações. Deus nos faz refletir quando a gente perde alguém, né? Algo que a gente queria, alguém que a gente tanto ama, a gente perde. Só que assim, o amor de pai, amor de irmão nunca me faltou, né? Eu nunca deixei de amá-lo a todo dia. E sei que eu fiz a minha parte como filho e como irmã. E Deus recolheu para ele, porque foi o momento dele. Às vezes você perde o seu pai, você perde sua mãe, seu irmão, às vezes até seu filho. E aí você faz esse questionamento, Senhor, por que que isso aconteceu na minha vida? Porque o ser humano, a gente faz esses questionamentos. E Deus sabe que a gente faz esses questionamentos. Mas isso não quer dizer que a gente não confia em Deus. Porque a gente confia, porque a gente, querendo ou não, a gente sabe que Ele faz todas as coisas, né? E o que Deus faz é perfeito, né? Então, assim, a gente sabe que a gente está nesse mundo de passagem. Às vezes você vai tarde, às vezes Deus te recolhe mais cedo. E assim vai, é o ciclo da vida, né? E assim a gente tem que estar levando as coisas de Deus, mas a gente nunca pode esquecer do amor, do cuidado que Deus tem conosco. A gente não pode deixar a fé ser abalada por coisas assim que o mundo está sujeito aí a botar na nossa frente. Porque cada dia a gente está mais perto da vida de Jesus. Às vezes nós não queremos acreditar, mas a gente que já conhece a palavra, a gente entende, a gente já sabe, né, que isso aí é um período que a gente está aqui. Então, assim, no dia que chegar, pode ser tarde, pode ser cedo, que Deus recolher algum de nós, a gente tem que só orar a Deus e pedir força, porque a força vem dele. A gente não vai sofrer, vai, porque a gente sofre muito, gente. Quando a gente perde alguém da nossa família, a gente sofre tanto, mais tanto, que às vezes a gente pensa que ali é o fim nosso. E quando a gente pensa que a nossa força acabou e Deus vem com a injeção de ânimo, a gente recebe aquela injeção de ânimo e a gente vê que a gente precisa estar bem para cuidar dos outros que fica. E que a vida não pode parar, porque a gente tem que lutar aos pés do Senhor até a vinda dele, né? E nunca desista. Os seus sonhos, você nunca deve desistir. Se você tem algo, se você tem algum projeto, apresente para Deus primeiro, antes de executá-lo, né? Não vá falar para o seu amigo, não vá falar para o seu vizinho. A única pessoa que você deve falar é para o seu esposo. E dependendo do esposo que você tem, da esposa que você tem, porque às vezes você tem um esposo que seja negativo, ou às vezes você vai dizer o seu projeto, ele vai dizer que não vai dar certo. Então, primeiro você executa para primeiro falar com ele. Primeiro você consulte a Deus, depois você executa, né? Porque Deus, ele vai lhe orientar da forma melhor para você fazer. E se você, o seu marido, se a sua esposa são pessoas que são os primeiros a dizer para você que não vai dar certo, pois faça primeiro, depois você fala para ele. Porque isso aí também não é errado não, porque você sabe a pessoa que está do seu lado. Eu não posso falar por ele, mas você já conhece ele, então você já sabe do que ele é capaz. E às vezes, para ele te dar uma palavra de ânimo, que você espera uma palavra de ânimo, às vezes ele vai te dar uma palavra de te derrubar. Então, é melhor você vigia, porque nem todas as pessoas que estão do nosso lado querem o nosso bem. Não que eu estou dizendo assim que ele quer que não dê certo, não. Às vezes é o pensamento dele do momento, pela situação, por qualquer causa, né? E ele às vezes diz, não vai dar certo. Mas Deus é fiel para cumprir todas as coisas nas nossas vidas. Nunca desista do seu sonho, porque o seu sonho é projeto de Deus.
Tudo que nasce no seu coração, consulte a Deus, que Deus vai lhe confirmar. E eu agradeço e fique comigo até o próximo vídeo. Abençoa, Deus.